Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Roberto. Estamos iniciando mais uma aula de máquinas e equipamentos. E essa é a nossa aula de número 7. E hoje iremos continuar falando sobre mais alguns equipamentos. E o primeiro desses equipamentos é a escada. Um equipamento bem simples, que todos conhecem. E é um utensílio composto por barras ligadas a duas hastes, que permite a locomoção vertical, ou seja, vai ser cima ou para baixo. Tem os dois principais tipos de escadas utilizados na construção civil. Essa aqui é até chamada geralmente de escada de pintor, onde ela tem dois lados e tem uma parte no meio. Elas geralmente são ligadas a um cabo, neste caso aqui é uma haste metálica, para que ela não venha a abrir, assim causando o derrapamento da escada e um possível acidente. Também temos este outro modelo de escada, também muito utilizado, principalmente por eletricistas, mas também muito utilizado na construção civil. Também utilizado por bombeiros, onde ela pode aumentar o seu tamanho e vai ser presa por uma haste aqui também, com uma regulação de tamanho da escada. Então isso vai depender da altura onde ela será colocada, a altura que será alcançada pela escada. E continuando com equipamentos de modelo vertical, de movimento vertical, temos também um elevador, que é chamado elevador de carga. É um equipamento muito utilizado nos canteiros de obras, usado para transporte de pessoas e materiais de construção. Ele promove produtividade e reduz o tempo de conclusão da obra, pois muitos utensílios que deveriam levar muito tempo para ser levados, carregados, com o auxílio do elevador, vai diminuir muito esse tempo, assim tendo uma eficiência ainda maior, uma redução no tempo de conclusão das obras. Obras onde não tem apenas onde tem mais de um piso, geralmente até 3 pisos, 3 andares, é muito utilizado o elevador. Mas principalmente para obras bem maiores, onde tem em construções de prédios, é utilizado muito o elevador, economizando muito tempo. Também temos o andaime, que é uma estrutura de acesso de caráter provisório, usada para sustentar os trabalhadores para execução de serviços em locais de grande altura com utilização de ferramentas e equipamentos, facilitando a construção ou reparo da obra. Então aqui temos o modelo de andaime. Esses blocos aqui eles são encaixados, essas partes são todas encaixadas e elas são colocadas, você pode ver, em umas posições, esse tipo de posição. Não pode ficar apenas esse tipo de bloco, esse tipo de parte, na verdade, do andaime em uma única posição. Você pode ver que é meio que alternado para facilitar a locomoção, a subida, a descida do andaime. Outra coisa que eu esqueci de falar sobre os elevadores, tem um peso mínimo também, pode ser colocado, né? Na verdade um peso máximo a ser colocado por questões mesmo de segurança, e também tem que ser feita uma vistoria. Geralmente é feita a vistoria, pois como ele está sempre em utilização e recebendo peso, ele tem que ser feita uma vistoria. Também temos as escoras pontuais. As escoras pontuais são dispositivos de apoio na construção de lajes e vigas e são fabricadas com tubos de aço. Então aqui temos as imagens das escoras pontuais e você pode até perceber que ela é dividida em duas, onde aqui tem o meio da escora pontual e a parte superior, que seria esta, ela vai adentrar a parte inferior. Então desse modo ela vai ser colocada, vai ser aumentada a escora pontual de acordo com a necessidade, onde o tubo que está dentro do inferior ele vai ser alçado para fora. E nesses furos vão ser colocadas essa arte para sustentação
para que a parte superior não adentre a inferior, suportando assim o peso caso de lajes e vigas, ok? Ou seja, ela seria regulada. E aqui temos uma demonstração, as escoras pontuais, que é chamado, no caso, seria o escoramento pontual. E também temos a talha. A talha é uma ferramenta essencial para realizar a locomoção de objetos extremamente pesados, com maior segurança e praticidade, especialmente em obras de grande porte. Então aqui temos a talha. Ele vai ser basicamente um local vai ser realizada a fixação em algum local acima, e aqui seria onde ficaria a carga, o peso, o objeto a ser alçado, a ser levantado. Já com um procedimento bem parecido, temos o guincho. No caso, esse guincho é o guincho de coluna, que é utilizado em construção civil para fazer o trabalho de transporte e elevação de carga de um ponto a outro. Semelhante a esse, também, só que aqui, no caso, vamos utilizar um motor elétrico para fazer esse levantamento. Outra diferença é que geralmente aqui seria utilização de correntes no guincho de coluna. Ele vai utilizar um cabo de aço. Então o motor vai ser ligado a essa parte onde está o enrolamento do cabo de aço e vai fazer o giro, fazendo o levantamento ou descendo o nosso objeto. Outro detalhe que podemos perceber é essa parte aqui, que é utilizada como segurança. Após colocado o material aqui, o objeto, ele não tem como sair por este lado, é como se fosse uma trava de segurança. Ou, na verdade, é uma trava de segurança. O outro equipamento é a britadeira, que é uma máquina de demolição utilizada para quebrar e perfurar materiais resistentes como concreto, cimento e asfalto em atividade de construção e manutenção das construções civis. Então este aqui é a nossa britadeira. E ela tem variados tamanhos. Este objeto você pode até perceber que o homem ele está inclinado para fazer a utilização. E este objeto é um objeto até considerado pequeno, tem até menores, pois a utilização dele é mais simples. Ele está apenas retirando a cerâmica e o azulejo que estão na parede e no solo. Este objeto ele pode chegar a ter um tamanho bem maior, chegando praticamente até o peito deste homem, dependendo da sua utilização. Quanto maior, mais potente, mais força vai ser aplicado por esse objeto. Isso, no caso, vai depender também, revisando, da utilização do objeto. Se for para rompimento de concreto, então vai ser um objeto bem maior. Falando em rompimento, este objeto também pode ser chamado de rompedor de solo. Muitas vezes você não vai achar o nome britadeira, você vai achar rompedor de solo, que muitas vezes é um nome mais comercial, mais utilizado. Isso mais para pesquisa, internet, claro. Se você chegar numa loja onde tem esse tipo de material, você falar britadeira, com certeza o vendedor também irá saber, pois é um dos nomes deste equipamento. Também temos a cortadora de piso, que é utilizada para realizar cortes com precisão, juntas de dilatação em piso de concreto e asfalto. Então aqui temos a nossa cortadora de piso. Você pode perceber que essa primeira rodinha, ela vai servir para fazer alinhamento correto, servir de base para a lâmina. Ou seja, ela vai ser o guia da lâmina, o guia de corte. Aqui temos a lâmina. Essa lâmina ela pode ser regulada, levantada ou rebaixada por esse mini volante, que também muitas vezes é uma manivela. Na verdade, ele é até uma manivela. Podem perceber que no volante ele tem uma partezinha superior aqui, só apontando com a seta,
para facilitar o manuseio e a locomoção da lâmina. Ele é um material de simples uso, onde não vai ser preciso colocar força. O importante é deixar o motor sempre no máximo. Não se usa em potência mínima, não. Ele é sempre no máximo, tem que ser utilizado. Aqui temos o motor, que é bem semelhante àquele motor de rabeta, pois ele também vai ser de push. Vai ter que ser puxado para fazer o motor ser ligado, para dar aquela potência inicial ao motor. Chamamos de torque. Então aqui simplesmente ele vai ser posicionado e a pessoa que estiver manipulando esta ferramenta irá levar levemente, empurrando para frente levemente o nosso equipamento, não precisando fazer força. Não precisa fazer força no equipamento. E aqui temos um modelo, também o mesmo modelo lá, anterior, só que com algumas partes mais aproximadas. Você pode ver aqui o motor, aqui o reservatório de gasolina. E aqui temos um reservatório de água. Esse reservatório vai ser ligado à nossa lâmina, onde ele vai estar molhando a lâmina e o solo, facilitando assim o corte. Também temos um botão de segurança, caso aconteça qualquer coisa fora do programado, algum tipo de acidente. Aí temos um botão de segurança que pode ser acionado desligando a máquina. Geralmente ela é ligada por uma chave. Essa chave vai girar o contato e assim iremos ligar nossa máquina. Por isso o botão de segurança. Para caso de emergência, você tem uma fácil manipulação de liga e desliga do motor. Também temos o compactador de solo, que é o equipamento utilizado para adensar a terra, ou seja, deixar ela mais densa, mais compacta. Terra, areia e outros tipos de terreno, visando um melhor substrato para a construção de uma obra, como um edifício, uma rodovia, ou uma represa ou qualquer outra obra que precise de uma compactação de solo. Aqui tem o nosso compactador, você pode ver que ele tem uma espécie de base, que onde será realizado a compactação, vai estar em contato direto com o solo, como podemos ver na imagem. E aqui tem um elemento sanfonado, que é o que vai fazer com que ele tenha um movimento vertical, subindo e descendo para a compactação do solo, fazendo uma força no solo. Também é um objeto de fácil manipulação, pode observar como é que ele está sendo manipulado. E é só ser levado para frente e ir compactando o solo. Ele não tem muito segredo, não é um objeto de difícil manipulação. É bom ter um pouquinho de força, claro, diferentemente do outro, pois ele também é um objeto um pouquinho pesado e tem muita potência. Temos também a placa vibratória. As placas vibratórias, também conhecidas como compactadores de placa, são equipamentos necessários na construção e em reparos de vias e calçamentos, indicados principalmente para compactar solos granulados, soltos e pedras de pavimentação. Pode até perceber aqui na imagem como ele deixa o solo bem compacto. Ele vai ter, no caso, ele tem a mesma função do nosso compactador de solo, só que ele vai ser especificamente para solos granulados. Então, solos que são mais soltos, pois os elementos são bem maiores. Não são pequenos grãos de terra, mas são elementos bem maiores, como britas e pedras que formam o solo. Aqui temos de novo a placa vibratória, para vocês analisarem mais de perto. A outra peça é a cortadora de piso, que ela na verdade não deveria ter ficado nesse local, pois nós falamos de uma cortadora de piso lá atrás. Mas essa aqui é um objeto diferente, que tem por mesmo nome anterior, na qual tem uma lâmina, tal. Essa daqui ela vai ser exclusivamente para fazer cortes de azulejos e
cerâmicas, onde aqui temos uma ponta bem fina, e para ser manipulada vai colocar a cerâmica, o azulejo aqui nessa base, e vai ser passado riscando, vai colocar da ponta riscando o azulejo ou a cerâmica, o objeto a ser cortado. Ele vai fazer um corte, um risco no objeto, no material. E esse risco vai fazer com que aquela parte onde foi riscada seja mais frágil que as demais de toda a cerâmica. Então, quando vai ser dividido uma pequena pancada e vai ser dividida a peça. Então, quando for receber essa pancada, aquela peça ali, aquela parte da fenda do risco, vai ser a parte onde vai se quebrar. Então é como se fosse uma quebra controlada do material. Temos o gerador, também é muito utilizado na construção civil, que é um dispositivo utilizado para a conversão da energia mecânica, química ou outra forma de energia em energia elétrica. Ou seja, a relação é que ele vai transformar em energia algum combustível, alguma outra energia, em energia elétrica. Temos estes dois geradores, que são os mais comuns, tem até maiores que este. Este é movido a diesel e este a gasolina. Geralmente usar diesel tem um rendimento maior do que a gasolina. E também o combustível é mais barato. Ele é muito utilizado pois tem equipamentos, principalmente em obras grandes, que não podem utilizar de extensões a longa distância. Por exemplo, passando de 30 metros, já tem-se que utilizar um gerador. Isso vale para todos aqueles equipamentos mais robustos. Na verdade, sempre que você for passar de 30 metros, é recomendável na construção civil que utilize-se o gerador de energia. Betoneiras, misturador de argamassa, o cortador de solo que vimos anteriormente, um pouco mais atrás, também faz a utilização desse gerador. Vibrador de concreto é utilizado para garantir que as estruturas de concreto não tenham bolhas, espaços vazios ou excesso de água, problemas que podem comprometer a qualidade da estrutura de toda a obra. Ou seja, não teria um concreto muito uniforme. Então utiliza-se o vibrador de concreto, fazendo com que tenha essa vibração e espalhando um pouco o material, e também relacionando aquela relação de densidade, onde por vibração aqui o ar que é menos denso, ele vai subir e não vai ficar onde poderia ter uma falha no concreto. Então aqui temos um vibrador bem simples,